Muito bem, senhoras e senhores, saudações cordiais. Prazer sempre imenso, inenarrável e indescritível estar com vocês em mais uma aula nossa aqui do História do Brasil. Alanzinho aqui no BT com você. E hoje eu trago, olha só pessoal, assuntaço. É a primeira de duas aulas bem completinhas, bem feitas no carinho do fundo do coração do Alanzinho para vocês sobre a questão dos povos indígenas no Brasil. Sim, pessoal, fica sempre ligado, né? Questão envolvendo os povos afro, os povos indígenas, são sempre muito presentes na prova aí do Enem. E também em outros vestibulares regulares, por assim dizer, tá? Mas claro que eu não te dou uma aula dessa, eu não chego aqui, monto uma aula dessa apenas para você usar no teu Enem, no teu vestibular, e você esquecer e nunca mais ouvir falar disso. Não. Esta é uma aula para a sua vida, é uma aula para a sua cultura. Afinal, eu vou falar para vocês hoje daqueles que nós poderíamos chamar de povos originários, né? Os povos que já estavam nesse vastíssimo território que é o Brasil antes, por exemplo, da chegada dos europeus e também antes da chegada do negro escravizado vindo de regiões distintas de África, né? Ou seja, é importante conhecer essa matriz, ela é sempre muito polêmica, né? Envolve discussões contemporâneas, então falar da questão dos povos indígenas no Brasil, longe do que se possa imaginar, não é só falar do passado desses povos, mas também é falar da relação presente, da relação contemporânea que nós, brasileiros, temos com esses povos originários aqui do território, beleza? Então partiu futuro do Brasil. Eu começo com vocês, olha só. Os povos indígenas no Brasil, parte 1, a visão colonial. Bom, vamos lá. Aqui ao longo do curso você já teve aula, né, falando, por exemplo, da economia colonial, ciclo do açúcar, ciclo do ouro e o ciclo lá do pau-brasil, né? E você viu, por exemplo, que já no período pré-colonial já se utilizava a mão de obra indígena na extração predatória do pau-brasil, também depois se utilizou da mão de obra indígena na busca e na extração das chamadas drogas do sertão e por aí vai. Ou seja, o indígena foi um elemento importante até mesmo no processo de interiorização do Brasil, ou melhor dizendo, da colonização portuguesa no território. Sem contar que também temos toda aquela ação, né, das bandeiras, né, com o apresamento de indígenas e por aí vai. Claro, isso você já teve. O meu foco com você hoje aqui é desconstruir algumas imagens profundamente equivocadas sobre o indígena no Brasil. É desconstruir, por exemplo, imagens muitas vezes quase que anedóticas em alguns aspectos, diria até bastante de caricatura em outros aspectos e que não dizem a realidade dessa matriz tão grande de povos que habitavam esse território originalmente falando. Beleza? E eu começo com você trazendo aqui a visão do índio, mas até eu coloquei a provocação do Alanzinho. Índio na visão de quem? Ai, o índio, olha o índio lá, olha o índio. Chega na Europa e fala assim, ó, o europeu, beleza? Cara, os europeus fizeram 2 guerras mundiais só para deixar bem claro quem é quem. Para deixar bem claro que um italiano é um italiano, um alemão, um francês é um francês, um inglês é um inglês, um espanhol é um espanhol. 2 guerras mundiais! E você ousa chamar um monte de povos distintos no nosso território de índio? Ah, tudo índio, professor, tudo índio. É igual o cara olha para a África e fala assim, ó, tudo africano, né? Tudo africano. Cara, para com essas uniformizações. Isso é pobreza de raciocínio. Isso é pobreza de conteúdo. Nunca reduza povos inteiros a uma coisa só. Aí que tá, esse termo, o índio, ele é muito controverso. Primeiro que nós sabemos que esse termo, ele surge de um engano, né? Porque lembra que o senhor Cristóvão Colombo, quando chega às Américas, julgava ter encontrado o quê? As Índias, só depois é que viram o tremendo engano, né? Então quem estava nas Américas eram os índios e quem estava nas Índias eram os indianos, por exemplo, né? Tiveram que usar aí palavras distintas. Tanto que o pessoal, durante muito tempo, sabe disso, né? Se referia às Américas como as Índias Ocidentais. Então as Índias Ocidentais, as Américas, e as Índias Orientais, a Índia de fato como nós a conhecemos. Então o próprio termo índio, ele é fora do lugar. Né? Ele é tirado de um contexto, diga-se passagem, geográfico, né? E olha o que o Alanzinho colocou. A questão indígena, portanto, passa por uma discussão sociológica que destaca a presença do etnocentrismo. Ou seja,
existe uma visão marcadamente etnocêntrica. Eu tenho certeza que você já assistiu a minha aula de sociologia lá sobre etnocentrismo. E você viu que na prática etnocêntrica é quando você olha para uma cultura que não é a sua, e ao invés de tentar entendê-la nos próprios referenciais dessa cultura, você tenta entendê-la com base nos seus referenciais e assim estabelece o quanto ela é errada, o quanto ela é nociva, o quanto ela é inferior, ou coisa que o vale. Ou seja, você usa a sua cultura como régua para analisar uma outra cultura, o que é uma prática chamada de etnocentrismo, tá bom? No caso aqui, nós temos uma prática etnocêntrica de matriz eurocêntrica, ou seja, os europeus se colocavam como centro da abordagem, olhavam aqueles povos e traçavam eles como os índios. Então, olha só, nesse sentido, destaca-se a tentativa de uniformização de diferentes povos em apenas um termo. E aí o que o Lanzinho colocou? Sob diferentes aspectos, o termo índio não se aproxima da identidade dos diferentes povos que habitavam o território. Ou seja, pessoal, um Guarani, ele não se via como índio, ok? Ele se via como Guarani. Um tupi, ele não se via como índio, ele se via como tupi. Um caingangue como um caingangue, um choclen como um choclen, um charrua como um charrua, e por aí vai. Ou seja, não existia a noção de índio, ok? Não existia essa noção. Pessoal, percebamos inclusive, né? Quando nós pensamos em Brasil, a própria ideia de brasileiro, de brasilidade, ela vai ser construída quando? Lá no final do século XIX. Lá no século XIX é que você constrói a ideia do que é ser brasileiro, quer dizer, nem a ideia de brasileiro existia, que dirá a ideia de índio. Então, claro, foi uma aproximação, um reducionismo praticado pelo colonizador em relação aos povos originários que habitavam aqui, tá? Dentro disso, olha só, o termo tapuia, por exemplo, veja você, vinha dos tupis em relação aos povos indígenas que não eram desse tronco. Por exemplo, pessoal, a gente divide os nossos indígenas em troncos, tá? São os troncos linguísticos. Troncos que têm alguma semelhança linguística. São vários povos que têm troncos que se assemelham. É mais ou menos como você imaginar, por exemplo, que os idiomas indo-europeus têm troncos, né? E todos aquele tipo, o francês, o espanhol, o português, o italiano e o romeno têm um tronco no latim. Né? O inglês, o alemão tem um tronco nas línguas germânicas. Tem a ideia? Os troncos. Os troncos linguísticos são uma forma muito interessante de você perceber as origens étnicas de um povo. E olha, um termo que se usa muito, que se fala muito na historiografia é o termo tapuia. Só que não existia, por exemplo, um índio chamado tapuia. Não é uma tribo, entende? Não é um grupo, os tapuias. Não, não tem isso de os tapuias. Na realidade, tapuia era um termo que os tupis utilizavam para designar todo aquele que era um não tupi. Ou seja, em última instância, na visão de um tupi, um tapuia seria o quê? Um bárbaro. É nesse termo mesmo, tá? Um bárbaro, porque esses povos não eram amiguinhos uns dos outros, pessoal. Outra coisa que nós temos que fugir é daquela visão idílica de que os índios viviam aqui em completa paz e harmonia. Eles são seres humanos como eu e você. Apenas são possuidores de uma cultura diferente da minha ou da sua. Mas são seres humanos como nós aqui, eu, você aqui na sua casa, eu na minha casa, seres humanos, ok? E, portanto, eles também tinham disputas internas, também tinham disputas de ordem política e por aí vai. Tá? Eles também tinham as suas relações internas. Cuidado para não colocar o indígena como se ele fosse uma entidade. Ele é um ser humano, tá? E dentro disso aqui, por exemplo, nós chegamos a esse mapa. Olha esse mapa aqui, pessoal. Olha esse mapa aqui, ó. Isso aqui são as principais famílias e troncos linguísticos indígenas no século XVI. Lembra que o século XVI é 1500 e bolinha. Ou seja, é quando os portugueses estão realmente começando o seu trajeto, o seu trabalho, vamos dizer assim, aqui no nosso território. Olha só, pegando nosso vastíssimo continental território. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, nesse laranja, tá vendo? Ó, laranjinha que pega todo o Brasil, né? Um grande grupo mesmo. Os Tupi-Guarani. Aqui nesse amarelo, pega sobretudo a parte interiorana, o grupo G. E depois eu tenho as famílias linguísticas, né? Por exemplo, Aruaques, lá em cima. Ó, os Cariba, né? Aqui, tá bom? O Cariri. Ó, não tem o sertão do Cariri lá no Nordeste? Você do Nordeste, já ouvi falar com certeza do sertão do Cariri. Olha só, Cariri era um grupo indígena, né? Outro, os Panos, tá? Cadê os Panos aqui, ó? Os Panos aqui, junto à região do Acre, Bacia Amazônica. Nós temos aqui os Tucano, né? Bem aqui também dentro da Bacia Amazônica. Nós temos o Charrua, lá no Rio Grande do Sul. Charrua é uma coisa muito forte na identidade gaúcha, inclusive, né? E outros grupos linguísticos nesse verdinho mais claro aqui, se espalhando pelo nosso território. Ou seja, pessoal, vamos combinar? Não existe índio, né? Não existe índio aqui.
Existem vários povos, cada com sua cultura, com seu idioma, com suas referências, suas idiosincrasias culturais e por aí vai. Então, como falei, eles não podem ser, por exemplo, reduzidos a um só termo, a uma só terminologia criada pelos grupos que os conquistaram, né, que os submeteram quando vieram aqui. Aliás, é bom que se diga, né? Quando a gente fala de colonização do Brasil, bom, eu colonizo uma área que está vazia, mas convenhamos, isso aqui estava longe de estar vazio. Né? Então não foi uma colonização. Muito mais podemos falar, sim, de uma conquista da América, de uma conquista do Brasil, muito mais do que uma colonização. Os termos nos traem, né? Colonização parece uma coisa muito mais suave, né? Ah, os colonos. Colono é aquele que coloniza. É diferente de conquistador, que é aquele que conquista, e conquistou de alguém muitas vezes, né? Como é o caso aqui, tá bom? E olha só, um etnólogo, pessoal, chamado Kurt Nimoendaju, olha no nome, né? O Kurt Nimoendaju, ele atestava dentro dos seus estudos, por exemplo, a existência só no território brasileiro de pelo menos 1.400 povos à época do achamento. Ou seja, quando ocorreu o achamento do Brasil, lá pelos idos de 22 de abril de 1500, né, com o senhor Pedro Álvares, o Cabral, né, nós podemos contar aí mais ou menos 1.400 povos. Não são 1.400 indivíduos, tá? São 1.400 povos. Aliás, em relação ao número de indivíduos que havia no território brasileiro quando os europeus aqui chegaram, esse número é bastante alvo de discussão. Alguns apontam 5 milhões, outros apontam 10 milhões. Quer dizer, varia muito. É muito difícil, convenhamos, né? Nós temos alguma certeza com relação ao número exato de seres humanos que habitavam já esse vastíssimo território à época das chegadas dos europeus. Claro, não se tinha um censo populacional, não se tinha uma direção com relação a isso. Então são números muito mais estimativos, né? São frutos de estimativas. Mas a gente trabalha aí com em torno de 5, 6 milhões de indivíduos. E isso é grave por quê? Porque quando eu penso que lá havia em torno de 5, 6 milhões de ameríndios em todo esse território, e hoje eu entendo que tem ali próximo de 200, 300, 400 mil, de acordo com alguns dados, indivíduos nesse território hoje, quer dizer, o que aconteceu com os outros quase 5 milhões e 500 mil, vamos dizer assim? O que aconteceu com os outros, sei lá, 4 milhões? Quer dizer, gente, nós estamos falando de um autêntico genocídio. Né? Nós estamos falando realmente de um extermínio de uma população inteira, de grupos inteiros no nosso território. Aliás, não é exagero dizer, tá? Não é exagero dizer, não. Vários grupos indígenas foram verdadeiramente extintos. Note, não sobrou nenhum. Foram todos eliminados durante o processo de conquista. Tanto de modo direto, pela ação direta do conquistador europeu, como também pela ação indireta, né? Quer dizer, os europeus, ao entrar em contato com esses povos indígenas, traziam consigo doenças, né, com as quais os índios não tinham qualquer tipo de defesa. E essas doenças, obviamente, dizimaram um sem número dessa população. Beleza? Muito bem. Outro ponto aqui, ó. Os grupos que aqui viviam não se viam, portanto, como o índio. Então, ok? Não havia o índio. O índio é puramente uma determinação etnocêntrica. O índio é puramente uma terminologia que os europeus dedicaram a um povo que eles não conheciam. Ou melhor, que eles não entendiam. Percebe a ideia? Quer dizer, eles eram aquele povo, tinha que dar um nome, achavam que tinham encontrado as Índias, logo o quê? Índios. Mas esses habitantes, essas pessoas, esses povos, não se viam dessa forma. Obviamente passavam bem ao largo desse tipo de determinação, tá bom? Muito bem. Só que aí chegamos ao índio, então, na visão do outro. Isso é interessante. O índio na visão do outro, ou seja, nós partimos de novo ao etnocentrismo. Invariavelmente nós vamos cair dentro de uma lógica etnocêntrica, de uma lógica onde eu vou olhar uma cultura que não é a minha, uma cultura que na base não me pertence, mas eu vou dar a interpretação que me sai, vamos dizer assim, entre aspas, mais adequada, né? É uma interpretação, portanto, essencialmente europeizada. Então, olha só, mais do que índios, temos antes indígenas, os quais sobre diferentes culturas. O primeiro contato europeu imaginava o ameríndio sob duas óticas distintas. Quais os dois pontos pelos quais os ameríndios eram observados? De modo positivo, então vão tecer uma série de elogios, uma série de qualidades positivas acerca dos grupos ameríndios, ou também de modo, eu não diria nem negativo, de modo bestial. Então o indígena ele vai ser visto de um modo bastante polar, né?
Alguns vão descrevê-lo como algo magnífico, de belos corpos, bem formados, blá 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 blá, e outros vão colocá-los como bestiais, animalescos, terríveis, cruéis, sem Deus e por aí vai. Né? Então, quer dizer, o indígena nunca foi visto por aquilo que ele era, um ser humano, como eu e você. Ou ele foi visto de modo idealizado positivamente ou idealizado negativamente. Quando digo negativamente, você vai ver agora. E aí eu começo, por exemplo, com essa visão. Olha só, duas imagens para você, né? Uma lá dos idos do romantismo do pintor Vítor Meireles, catarinense, a primeira missa no Brasil, né? E aqui mostra o indígena, ó, maravilhado com a cruz, né? Olha só, eles já bastante dóceis junto aos europeus, prontos a serem catequizados. Então, quer dizer, aqui uma visão bastante idílica do indígena, né? Bastante idealizada positivamente. O índio aqui é um inocente que agora está conhecendo a verdadeira fé, que é a fé em Cristo Salvador, né? Ou seja, entra aí toda uma narrativa do índio como aquele que possui alma, mas apenas é um inocente que requer ser o quê? Requer ser catequizado, requer ser introduzido nas obras do Senhor. Já nesta imagem aqui, tá, do alemão Hans Staden, tá, do século XVI, olha a cena. Já apareceu, aliás, em várias questões vestibular por aí, né? O que eu tenho? Aqui você repara que está o Hans Staden. Tá? Pode ver que é o único que tem barba aqui e tudo mais. Os indígenas não usavam barba, né? Então aqui barba, aquela coisa toda. E nota que ele está assim, ó, assustado diante da seguinte cena. Qual que é a cena? Você tem um grupo de indígenas aqui, tem uma grelha, um fogo ali embaixo, e eles estão assando partes de um corpo humano. Só que se você olhar com cuidado essa imagem, pessoal, essa imagem ela é muito emblemática, se você olhar com cuidado, você verá que Hans Staden desenha esses indígenas de um modo profundamente bestial. É um rosto algo que demoníaco. Né? Se você reparar essa criança aqui, repara que a criança, tá vendo? É um mini adulto. É um adulto miniaturizado comendo uma mão. Tá vendo ali? Ele está comendo uma mão humana. Né? Então, quer dizer, é uma cena essencialmente bestial, é uma cena para causar calafrios, é uma cena, portanto, vista de um modo essencialmente etnocêntrico. Percebe? Porque o Hans Staden não está interpretando isso aqui por aquilo que seguramente era um ritual antropofágico. Ele está interpretando isso daqui por uma outra relação que é a de canibalismo, né? Quer dizer, na ótica deles estão comendo um corpo humano porque eles gostam do corpo humano, enfim, papo. Mas o que se sabe é que entre os indígenas, por exemplo, haviam grupos que praticavam a antropofagia, que carrega consigo uma ideia ritualística, né? O antropófago, ele se alimenta do corpo do inimigo, seguramente então um inimigo de guerra, tá? Crendo que ele então adquiriria de alguma forma as características positivas desse inimigo, a sua força, a sua valentia ou coisa que o valha, né? E eu falo assim, ah, Alain, mas é terrível, nossa, estão comendo uma pessoa. Pois é, esse europeu está horrorizado vendo pessoas comendo outras pessoas, que está sendo assado numa fogueira. Mas é curioso que esse mesmo europeu e tantos outros não se horrorizavam quando lá na Europa, no mesmo período, pessoas eram queimadas vivas numa fogueira em nome da fé. Quer dizer, lembra disso? Inquisição e por aí vai. Então, quer dizer, é sempre a crueldade do outro, né? É sempre a pretensa maldade do outro. É sempre a pretensa selvageria do outro, né? E esse outro é esse não europeu. Esse outro é esse não ocidental. Esse outro é esse indígena, que foi sumariamente taxado de bestial em imagens como essa, percebe? Então é muito clara as duas narrativas que você encontra. De um lado eu tenho o possível cristão, né? E do outro lado o antropófago terrível. Porém, vamos olhar texto de época? Texto de época é sempre legal, né? Então olha só, tudo pela fé. Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos. Se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual preza a nosso Senhor que os traga. Porque certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que eles quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Carta de Pervaz de Caminha, né? A Pervaz de Caminha. Olha que interessante. Aqui logo você vê que o índio está pronto para ser cristão, né? Ele é bom, ele é de boa simplicidade, é de boa fé, papapá. Agora olha que interessante, né? Imprimir-se-á ligeiramente, rapidamente, neles, nos indígenas, qualquer cunho que eles quiserem dar. Ou seja, eles estão prontos ali.
É uma massa branca, é só pintar. Né? É uma folha branca, é só pintar. Ou seja, o que você quiser, você faz com que eles acreditem. Ou seja, além de perceber o indígena como essa coisa boa, idílica, de bons corpos, de boa índole, por aí vai, também vê o indígena como um inocente, um tutelado que facilmente aceitaria essa tutela, que facilmente aceitaria, então, esse julgo do europeu sobre o indígena. Olha que interessante, né? Olha que interessante quando passamos a fazer a análise crítica dos textos históricos, moçada. É isso que você tem que aprender. Você tem que aprender a olhar um texto histórico, a olhar uma imagem histórica e tirar realmente ali o crème de la crème, sabe? O creminho, a coisa bonita, tirar o suco do negócio, sabe? Perceber realmente o que está ali colocado. Então aqui uma visão, entre aspas, positiva. Agora, olha só visões negativas. Sem lei, sem rei e sem fé. Para o cronista português Pedro de Magalhães Gondavo, sobre o aspecto negativo no que ele entendia como o idioma dos indígenas, olha só. Este homenzinho, o Sr. Pedro de Magalhães Gondavo, ao observar algumas características de alguns idiomas indígenas, nota, era impossível que ele conhecesse todos os idiomas indígenas, concorda comigo? Então, quer dizer, ele vai falar alguma coisa a respeito dos sons dos idiomas que ele conheceu até então. Então, olha só o que ele falou. Não se acham F, o fonema F, nem L e nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, não tem lei e nem rei. É daí que surge aquela clássica ideia do indígena como um povo sem lei, sem rei e sem fé. Ou seja, uma análise de um etnocentrismo gritante. Pessoal, como que sim que era um povo sem lei, sem rei e sem fé, só porque não tinha o fonema do F, do L e do R? Quer dizer, olha que determinação impressionante. Né? E detalhe, eles tinham lei, tinham sim os seus costumes, a sua cultura. Né? Um conjunto de normas, valores e saberes coletivos e compartilhados de um povo. Tá lá. Outro, sem rei. Como assim não tem rei? De fato, não tinha um monarca. Mas tinha a ideia de uma liderança, eles tinham uma organização social. Não era a casa da mãe Joana, não, em hipótese alguma. E sem fé. Como assim sem fé? Meu Deus, pessoal, as nações indígenas, de um modo geral, vivem uma espiritualidade. Só que a espiritualidade deles é diferente de uma matriz cristã, por exemplo. Eles não têm a matriz politeísta, eles não creem num Cristo, mas eles têm toda uma espiritualidade, sim, senhor. Eles carregam, portanto, um fator fortemente transcendental na sua existência. Mas note, portanto, que essa frase aqui, ela é altamente etnocêntrica, altamente preconceituosa para com o ameríndio, né? Outro ponto aqui, ó. São tão bestiais. Esse texto aqui é de Gonçalo Álvares, século XVI. Olha o que teria dito Gonçalo Álvares. Por demais é trabalhar com estes, ou seja, com os indígenas. São tão bestiais que não lhes entra no coração coisa de Deus. Estão tão encarniçados em matar e comer que nenhuma outra bem-aventurança sabem desejar. Só querem matar e comer, só matar e comer, matar e comer. Pregar a estes é pregar em deserto a pedras. Quer dizer, gente do céu, compara o primeiro texto lá do Pedro Vaz e Caminha com esse. É o oposto diametral, né? É o oposto diametral do negócio. Enquanto lá estão prontos para serem cristãos, são gente de boa fé, de boa índole, de bom comportamento, aqui eles são bestiais. Ó, pregar, ou seja, levar a palavra de Cristo para estes é como pregar no deserto a pedras. Quer dizer, não tem função. Eles entram por aqui e saem por aqui. São incapazes de acolher a fé cristã ou são incapazes, como diz o texto aqui, de acolher qualquer coisa de positivo. Portanto, mais uma mostra aqui, assim, ó, indelével, né? De um profundo etnocentrismo da visão do europeu sobre as diferentes matrizes indígenas. E o índio, né, nunca era ouvido. Ninguém perguntava ao índio o que ele era ou como ele era. Ele era determinado pela visão do outro, né? Ele era determinado pela visão do colonizador. Joia? Dentro disso, então, olha essa imagem, mais uma aqui que pregava essa bestialidade. Essa aqui de Theodore Debris, né, uma imagem do século XVI, 1592, assando e comendo pedaços do corpo do prisioneiro. Olha só a cena. Você pode reparar que sempre eles são marcados de um modo bastante bestial. Aqui você tem o europeu, tá vendo? Ó? O europeu aqui sempre olhando para os céus, assustado diante de tamanha barbárie, enquanto aqui estão os bárbaros selvagens, normalmente comendo parte de um corpo humano, ou mesmo abrindo esse corpo, como vemos aqui na imagem. Portanto, é uma cena narrada com um forte grau de bestialidade, ok? Bestialidade aqui como uma ideia
não que o fosse de fato. Lembra que aqui existe uma tradição cultural que não foi apreendida, não foi entendida adequadamente por aquele que a observava, no caso, o conquistador europeu, né? E aí temos aqui o mito do povo indolente, né? Olha só, entre as construções culturais dos conquistadores, sobre os indígenas está a do povo indolente. O que é o povo indolente? Um povo preguiçoso. Ah, o índio não trabalha, o índio quer ficar o dia na rede, o índio só sabe dormir, o índio não sabe trabalhar e por aí vai. Primeira coisa. Os povos indígenas brasileiros, pessoal, eles não fazem uma diferenciação, tá, entre trabalho e diversão. Para eles é tudo a vida, tá? A vida. Eu e você não, né? Nós temos uma distinção muito clara entre trabalho e diversão. Nós temos a hora do trabalho e a hora da diversão. Para o indígena é uma coisa só. Eles não têm esse tipo de separação, tá? Você não observa isso nas culturas indígenas, a separação clara entre o momento do trabalho ou o momento da diversão. Para eles é muito mais a vida, é um conjunto, tá? Agora, olha só. Os indígenas, pessoal, eles eram baseados numa economia de subsistência. Ou seja, o indígena plantava, caçava, criava, colhia aquilo que era imediatamente necessário para o seu bem-estar. Ou seja, estou com fome? Não. Está me faltando água? Não. Está me faltando algo? Não. Então, não preciso buscar nada disso. Tá tudo certo, tá garantido, já tenho aqui minha existência. Então eles não viam, por exemplo, sentido, pessoal, o indígena não via sentido algum na lógica europeia da acumulação. Por exemplo, não se pode imaginar um indígena brasileiro tendo conceitos, por exemplo, de capitalismo, né, de acumulação, de lucro. Não há essa narrativa nas culturas indígenas. Então, como os indígenas não trabalhavam além daquilo que eles precisavam para sobreviver, isso era taxado pelos europeus, que eram acumuladores, né, como símbolo dessa preguiça, dessa indolência do indígena. Ou seja, então veja que interessante, numa nova abordagem sobre os povos indígenas, uma abordagem de ordem econômica, os europeus, ao não entender essa economia marcadamente de subsistência, determinavam o indígena como alguém preguiçoso, alguém indolente. Então, olha só. Some-se a isso a ideia de inocência, atribuída aos indígenas como se estes não pudessem cuidar de si. Além de serem vistos, então, pelos europeus como, entre aspas, preguiçosos, indolentes, porque não trabalhavam além do que precisavam, né? Também era colocado muito ao indígena a ideia da inocência. Eram muitos os indígenas chamados, por exemplo, de gentios, né? Ah, os gentios, né? E por aí vai. É sempre aquela ideia do índio como um inocente que precisa da tutela de um europeu cristão. É um inocente que possui alma, possui uma bem-aventurança, como se viu em outros textos ali e tudo mais, só que é preciso que alguém os tutele. É preciso que alguém lhes aponte o caminho. Então, em última instância, essa inocência aproximava o indígena quase que de uma criança. Né? Em termos gerais, o indígena era visto de modo bastante inocente, bastante infantilizado, por não ser dono de si, por não ser capaz, na visão dos europeus, claro, de cuidar de si, de determinar a si. Então existe uma forte doutrina, uma forte ideia de dominação do europeu sobre a vida desses povos indígenas que ali estão. Tá? Agora, olha só. Sem ver lógica no sistema lusitano, muitos indígenas fugiam do trabalho para a mata, uma forma de resistência à exploração. Quer dizer, pessoal, chegou um momento que o índio observou que esse europeu estava de má vontade, que esse europeu estava obrigando esse indígena a fazer isso, fazer aquilo, e de repente os europeus começam inclusive a escravizar indígenas, como bem sabemos. Só que lembra, quem é que é originário da terra? O indígena. Então, uma vez que um indígena desse se embrenhasse na mata, você nunca mais o encontrava. Ok? Porque esse era um cara que vivia aqui, sabia perfeitamente se esconder e procurar refúgio no interior do continente. Né? Portanto, né, também essa ideia de que o indígena não conseguia ser, entre aspas, domado para esse trabalho, também reforçava essa ideia que os europeus colocavam como de indolente. Soma-se a isso que muitos indígenas propositalmente faziam o trabalho deles de modo mais lento. Ok? Ao invés de fazer aquilo que os europeus queriam no momento em que os europeus queriam, o indígena, sim, ele fazia um corpo mole. Mas não como alguém que, entre aspas, seja preguiçoso, mas como resistência. Com uma forma muito interessante e inteligente de resistência. Né? O que irritava aos europeus. Não é por acaso que depois eles trazem o negro africano. Porque se o negro africano escapasse, por exemplo, e como tentava escapar também, sabemos disso, era mais fácil achar esse negro africano. Porque lembra, ele também é um estrangeiro aqui. Então ele também não saberia exatamente aonde se esconder ou como permanecer na mata. Já o indígena, como era originário daqui, ele sumia na mata, ele desaparecia na mata brasileira. Perfeito? Agora, dentro disso, escravização e catequização. Vamos lá? Olha só.
Submetidos aos conquistadores, muitas nações ameríndias enfrentaram duas distintas formas de dominação colonial. Sim, duas formas de dominação colonial, pessoal. A escravização e a catequização. A escravização, seja pelas guerras justas ou seja pelos resgates. Chega um momento em que a coroa portuguesa proíbe, tá? Proíbe a escravização dos indígenas, ok? Porque era visto que os indígenas poderiam ser catequizados, então poderiam ser filhos de Deus. Então, bora proibir. Só que se qualquer indígena fizesse guerra contra os europeus, contra os portugueses, eles poderiam então ser escravizados. As guerras justas. O que o europeu fazia? O europeu literalmente ia lá e provocava as nações indígenas. Ou provocava guerra entre uma nação e outra nação indígena. E aí, dos espólios dessa guerra, capturava escravos. As tais guerras justas. Veja, isso era a guerra justa. Quer dizer, você provocava o indivíduo deliberadamente para que de alguma forma ele reagisse àquela provocação, reagisse àquele absurdo, e aí você tivesse a justificativa legal de escravizá-lo. A outra forma aqui, que é muito comum, eram os resgates. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, haviam guerras entre os povos indígenas, e nem todos eram antropófagos. Então, olha o que acontecia. Imagina que, de repente, um sujeito, durante uma guerra dessa, um sujeito foi pego, né, e transformado em escravo por um outro grupo indígena que era antropófago. Ora, esse sujeito, em algum momento, vai ser devorado, não é isso? Aí imagina que os europeus vão lá e atacam essa nação antropófaga. Atacam esses antropófagos, acabam com a aldeia e libertam esse que seria devorado. Esse que seria devorado, agora liberto, torna-se o quê? Escravo. Porque agora ele tem que agradecer a vida dele aos portugueses. Ele vai ser escravo, mas pelo menos está vivo. Né? Não seria devorado como seria se tudo seguisse o seu curso. Ou seja, até quando o sujeito era resgatado, ele era escravizado. Essa é a situação que você tinha naquele contexto. Outro aqui é a catequização, né, nas chamadas missões ou reduções jesuíticas. Por que reduções? Porque você iria reduzir os indígenas a cristãos, ou seja, pegar todos e colocá-los dentro da fé cristã. E aí, dentro dessa lógica das reduções, é curioso, né? Tem um livro, pessoal, que fala da colonização espanhola da América, mas é muito emblemático uma frase que tem lá. É um livro de Tzvetan Todorov, chamado A Conquista da América, a Visão do Outro, tá? E Todorov, em certo momento, ele cita o Frei Bartolomé de las Casas, que teria dito nos seus escritos que um belo dia, um índio, ao ser questionado se ele já era um bom cristão, ele disse o seguinte: creio que já sou um pouco cristão, pois já sei mentir um pouco. Quando mentir mais, serei um bom cristão. Olha que frase. Creio que já sou um bom cristão, porque sei mentir um pouco. Quando mentir mais, serei um cristão. Né? Quer dizer, olha que frase interessante. E isso, de acordo com o Frei Bartolomé de las Casas, foi dito várias vezes por indígenas, que associavam o ser cristão a ser mentiroso. Porque eles viam que os cristãos lhe prometiam coisas e eles eram traídos nessas coisas. Né? Prometiam coisas que jamais eram cumpridas. Então veja que interessante. Olha só, na visão de um indígena, a cristandade era uma mentira, era um grupo de mentirosos que os enganavam constantemente. É muito emblemático pensar isso e pensar no peso da catequização, porque inclusive quando os jesuítas catequizavam, claro, índio catequizado não poderia ser escravizado, né? Porém, pessoal, é bom que se diga, tá? Essa catequização não foi pacífica, não. Os jesuítas, de um modo geral, impuseram a fé cristã a esses indígenas e, inclusive, humilhavam os pajés, humilhavam, então, aqueles grupos que praticavam as religiões indígenas, né? Para justamente mostrar que eles eram fracos diante do Deus cristão. Então, houve também uma forma de imposição da fé cristã sobre esses grupos indígenas, percebe? Foi um negócio bastante traumático para as nações. E aí temos a resistência. Óbvio que os indígenas resistiam, sim, a esse estado de coisas. Alguns exemplos de resistência foi, por exemplo, a Guerra dos Bárbaros, lá na Bahia, na região da Bahia, essas guerras dos bárbaros. Olha que termo interessante, né? Guerra dos Bárbaros. Bárbaro é uma coisa ruim, que faz barbárie, barbaridades, não é isso? Pois é, mas era o nome que os europeus deram a esse conjunto de guerras que os indígenas travaram contra a dominação lá na região da Bahia. Já a revolta dos índios Manau, lá no Amazonas. Ó, Amazonas, Manaus. Então, esses índios Manau também se rebelaram contra a sua opressão pelos europeus lá naquela região. E também a presença, como eu falei agora há pouco, dos jesuítas e os 30 povos das missões, que, aliás, vai se inserir naquele contexto trágico, né, das chamadas guerras guaraníticas, né, lá no período pombalino de Portugal, quando então nas definições e tratados de limites entre Portugal e Espanha, o índio literalmente vai ser usado de
massa de manobra ali, né? E vai ser massacrado, quase que uma verdadeira guerra de genocídio, né? Empreendida pelos portugueses, sobretudo, contra a presença desses indígenas cristianizados, sobretudo na região sul do Brasil, no que seria hoje mais ou menos ali a fronteira com a Argentina, tá? Então você tinha também essas resistências bélicas dos indígenas contra a sua opressão, a sua dominação. E temos aqui, né, que outra forma de resistência foi, claro, o isolamento. À medida que o indígena percebia que ele não tinha como enfrentar, em termos de armas, com os europeus, o que ele fazia? Ele cada vez mais se interiorizava. Vamos lembrar que o nosso território é gigantesco, é continental, né? Então o indígena aproveitava isso e ia cada vez mais se interiorizando, entrando mata adentro, para que não fosse achado. Quer dizer, numa forma de isolamento como resistência, para poder manter a sua herança biológica, social e cultural. Ou seja, para que literalmente permanecessem enquanto cultura vivos. Beleza? Vamos então para uma questão? Olha só, Federal do Uberlândia. Diz o padre, vocês precisam ser catequizados, civilizados para ficarem iguais a gente. Aí o índio responde, e andar vestidos desse jeito, com esse calor? Interessante, né? Ah, o índio anda nu. Olha o clima brasileiro. Você não tem vontade de andar nu, às vezes, por causa do calor? Olha, vamos combinar que às vezes o calor tá terrível. Você olha aquele cara de terno e gravata no centro de uma grande cidade brasileira no verão. Coitado do cara. Mais feliz está o indígena lá no meio da floresta. Quer dizer, muito mais adequado. Né? Então, quer dizer, o que está errado? Lembre que as culturas são adaptadas ao lugar. As culturas são um momento. As culturas são um espaço. Né? Então, olha só. De acordo com a charge acima, a fala do religioso induz ao entendimento de que as desigualdades sociais após o descobrimento do Brasil apontam relações que podem levar à diversidade cultural, à solidariedade mecânica e ao branqueamento da raça. B. A ação social relacionada a tradições religiosas apontam relações que podem levar ao genocídio, à tolerância cultural e à alienação. C. A ação social racional relacionada a valores religiosos apontam relações que podem levar ao branqueamento da raça, à alienação e à tolerância cultural. Ou D. As diferenças sociais e culturais existentes entre os indivíduos apontam relações que podem levar ao etnocentrismo, ao preconceito e à intolerância. Pessoal, vamos combinar? Só olhando a cena da charge, só lendo o texto, é claro que é a letra D. É o foco que eu dei na aula inteira para vocês, pontuando a questão do etnocentrismo, do preconceito, da visão do outro sobre o indígena e nunca da visão do indígena sobre ele próprio. Beleza? Queridos, espero que tenha curtido, que tenha entendido. No mais, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!